Olá, querido. Neste estudo, continuaremos vendo alguns provérbios. Provérbios com relação a tópicos diferentes. E alguns deles podem ser encontrados entre os mais antigos provérbios egípcios. E esta razão, justamente porque alguns chamados críticos dizem que Salomão não poderia ter sido inspirado por Deus e que, pelo contrário, haveria copiado o pensamento de outros. A verdade é que neste mundo ninguém escreve nada novo. Tudo que podia ter sido escrito já foi escrito por alguém. A originalidade de um autor não está no que diz, mas na forma, no estilo em que ele diz. Por outro lado, a Bíblia é clara quando afirma que Deus revela as suas mensagens de muitas formas e maneiras, inclusive através da natureza. Mas é a mesma verdade. Bom, vamos voltar ao nosso estudo. Na verdade, um trimestre não é suficiente para cobrir todo o livro de Provérbios. Teria sido melhor, na minha opinião, analisar o livro tópico por tópico e não capítulo por capítulo. Bem, hoje começaremos lendo Provérbios capítulo 22, 17 e 18. Vejam o que diz. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Sabe, a expressão preste atenção que Salomão usa enfatiza a necessidade de se concentrar naquilo que se deseja aprender. Há muita gente que não aprende porque não se concentra. Sabe que a concentração requer esforço, trabalho, dedicação. Nenhuma aprendizagem é fácil, mas se você deseja viver e viver vitoriosamente, precisa aprender, porque aprender é viver. Agora, neste texto, Salomão estabelece um princípio de como a verdade trabalha. Ele diz, será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los na ponta da língua. Está falando dos princípios da verdade. Quer dizer que a verdade trabalha primeiro por dentro e depois vem os efeitos na vida exterior. Primeiro você tem que saborear a verdade e ver que é uma satisfação. Depois você tem que falar e comunicar. Qualquer verdade que primeiro é falada sem nunca ter sido vivida, deixa de ser verdade e passa apenas a ser um conceito teórico e vazio. A verdade, veja, a autêntica verdade não afeta apenas as ideias, revoluciona a vida completa. Porém, começa no coração, onde os homens não veem, mas a mão poderosa de Deus trabalha. Agora, a aprendizagem da verdade tem 3 propósitos que você nunca deve esquecer. Esses propósitos são descritos nos versos 19 ao 21. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou. O primeiro propósito é fazer crescer a confiança em Deus. O propósito da aprendizagem da palavra de Deus é fazer crescer a sua confiança em Deus. O Senhor, querido, não está apenas preocupado com as suas ideias, também está preocupado com o seu ser inteiro. Não está apenas preocupado com a sua vida nesta terra, mas com a sua vida eterna. Por isso, o primeiro objetivo da aprendizagem é que a sua confiança em Deus cresça cada dia. Mas há um segundo objetivo, e é que essa fé não seja uma fé vazia, mas que tenha fundamento no conhecimento da palavra de Deus. Portanto, o conhecimento teórico só tem valor
se leva você a confiar cada vez mais em Deus. Finalmente, tem um terceiro propósito, e é criar em você a responsabilidade de comunicar a verdade aos outros. Salomão diz, para que você responda com a verdade a quem o enviou. Sabe, qualquer verdade que permanece somente em você, em pouco tempo se degenera, se atrofia, se deteriora. Portanto, você precisa contar a outros aquilo que você está aprendendo, se quer afirmar esse conhecimento no seu coração e na sua vida exterior. Na segunda parte do estudo, Salomão muda de assunto. Agora fala das injustiças da vida e adverte que uma pessoa sábia jamais deve ser injusta com os seus semelhantes. Os versículos 22 e 23 dizem: não explore os homens por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Oh, querido, nos tempos de Salomão, como em nossos dias, havia gente que se apoderava daquilo que pertencia aos outros. E se apoderava com artimanhas judiciais ou políticas. A lei da causa e efeito é terrível para aqueles que se aproveitam da situação de poder que circunstancialmente a vida lhes dá para fazerem sofrer as pessoas carentes. Mas, infelizmente, o tolo, que não conhece a Deus, procura o poder para oprimir. Não é apenas uma opressão física, às vezes é uma opressão moral, emocional e até espiritual. Espiritual? Claro. Porque o que se pode dizer de alguém que, ao invés de te inspirar confiança em Deus, ao invés de te ensinar a amar a Deus e servi-lo por amor, te rouba a paz do coração, ensinando-te a ter medo de Deus? Oh, querido, o poder em qualquer área da vida deve ser usado com responsabilidade. Deus nos pedirá conta do que fizemos com o poder. A nós, os que tivemos o poder na mão, os que tivemos a oportunidade de decidir situações ou de influenciar em outras pessoas. Mas o tolo, ele faz coisas apenas levado pelos seus próprios interesses. As pessoas, para o tolo, são apenas um degrau para continuar escalando nas suas ambições de poder. E as próprias pessoas não percebem isso. Isto se vê constantemente no mundo da política, especialmente. Cada candidato promete as coisas mais impossíveis, inverossímiles. E as multidões acreditam. Só que um dia, Deus cobrará de aqueles que usaram o poder. E cobrará feio. Agora, uma pergunta, apenas para meditarmos. Poderia eu, como pai, roubar algo dos meus filhos usando o poder da paternidade? Poderia roubar, por exemplo, os sonhos deles, as oportunidades que a vida apresenta, ou até poderia lhes roubar a vida eterna? Isso é algo que somente eu posso responder e que você também deveria avaliar na sua vida. Bem, às vezes as injustiças da vida, ou ver como os injustos aparentemente prosperam, podem levar a muitos a pensar que vale a pena mudar para aquele lado. Se todo mundo faz e se dá bem, por que eu também não tento? Pode ser o raciocínio de alguns. Então entramos na terceira parte deste estudo, mencionando o que Salomão aconselha em Provérbios 23, 17. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que você tema sempre o Senhor. Sabe que os caminhos de Deus não são imediatos ou imediatistas. Aparentemente pode dar a impressão de que os nécios, os tolos, vencem, de que eles levam a melhor. Mas é que talvez você nunca tenha visto eles à noite, quando sozinhos não conseguem dormir.
quando os pesadelos da desonestidade os atormentam. Sabe, poder viajar a qualquer lugar, gastar dinheiro, isso é fácil. Difícil é ter a consciência em paz. Difícil é envelhecer sem medo da morte. Querido, não tenha inveja deles. Não é sábio. Salomão insiste neste conselho no capítulo 24, versículos 1 e 2. Diz: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Agora, eu sei que a cultura é envolvente. A cultura tem um poder avassalador. Quando você menos percebe, já está você nadando em direção para lá. Por isso, a sua única segurança é Cristo. Procure Jesus todos os dias. Tente viver uma experiência de companheirismo diário com Jesus e permitir que o caráter do Mestre se reflita na sua vida. Agora, por outro lado, não vai pensar que a recompensa dos justos está somente lá no céu. Não, não, não. Não vai você pensar que no presente, aqueles que amam a Deus têm que ser necessariamente sofredores e pobres. Não. Deus prometeu bênçãos sem fim a seus filhos fiéis. Amado, disse João, eu desejo que você seja prosperado em todas as coisas e que tenha saúde, assim como prospera a sua alma. Olha como o Evangelho é completo. Prosperidade em todas as coisas e também na vida espiritual. E de que te serviria tudo isso sem saúde? Portanto, continue fiel aos princípios divinos. E não tenha inveja daqueles que, por caminhos sujos, enriquecem de um momento para outro. Saúde para desfrutar as bênçãos de Deus. Esse é o quarto ponto. Claro que o assunto da saúde é muito amplo. Leremos apenas Provérbios capítulo 23, versos 31 e 32. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Que dramática, mas realista ilustração de como o álcool destrói a vida de muita gente. Mas, na verdade, a preocupação de Salomão com a saúde não é apenas com relação ao álcool, que provadamente é prejudicial. Somente um tolo pode permanecer cego diante dos males físicos, sociais e espirituais do álcool. Agora, a preocupação de Salomão também tem que ver com o apetite próprio da natureza humana. Ele disse: coloca uma faca na tua garganta e freia no possível o teu apetite. A palavra exata aqui seria temperança. Temperança é a abstinência de tudo que é ruim e o uso moderado daquilo que é bom. A comida, por exemplo, é boa. Mas se você come sem moderação, vai se meter em problemas. Não é sábio fazê-lo. As pessoas que foram transformadas pela graça de Cristo não vivem para comer, mas comem para viver. Se nos deixarmos levar pelo apetite, em qualquer área da vida, vamos cair num abismo do qual ninguém poderá nos tirar. Lembre-se, cintila no copo e escorre suavemente. E no fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Você pode ver os hospitais cheios de pessoas que muitas das quais não souberam controlar seu apetite. Agora, não quer dizer que se você coloca seu apetite sob o controle do Espírito Santo nunca vai ficar doente. Mas com toda certeza as chances de ficar doente diminuirão. Deus deseja que seus filhos sejam felizes e saudáveis. Por isso diz que nosso corpo é o templo do Espírito. O problema é o descontrole do apetite, que não começa de maneira visível, porém vai
escorrendo suavemente e se adentrando na vida. Especialmente o álcool e outros vícios. Começam pouco a pouco. Os primeiros sintomas da pessoa viciada é que se repete a todo momento, que pode parar no momento que ele desejar. Mas quando percebe, já está completamente preso. Sabe que grandes homens, ao longo da história, foram famosos por conquistar impérios, desenvolver culturas, artistas famosos, guerreiros indomáveis, líderes de nações e movimentos. E por outro lado, eram dominados pelo seu apetite e eram arrastados por vícios que só ficaram expostos depois que eles morreram. Este estudo termina com um assunto polêmico. Até que ponto você é culpado pelas injustiças que você não comete, mas que, sabendo que alguém comete, você fica em silêncio? A Bíblia menciona os crimes por ação e também por omissão. Salomão disse que a pessoa sábia não fica em silêncio diante das injustiças. Provérbios 24, 11 e 12 diz: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Eu disse antes de ler o texto que este assunto é polêmico. Porque, veja, outro dia lá no Brasil, um jovem com a maior boa vontade do mundo e com uma inocência transparente me disse que a igreja estava se omitindo diante das injustiças sociais ao não participar dos movimentos de protesto que estavam acontecendo no país. Agora, vem a pergunta: até que ponto a igreja deveria se unir a estes movimentos? Sair na rua com pancartas exigindo a mudança de governo, porque aparentemente tudo é uma injustiça social. Salomão diz: liberte os que estão sendo levados para a morte. Quer dizer, um cristão não se poderia omitir diante das justiças. Porém, entendemos que o papel do cristão não é político e que também não é sábio apoiar a desordem, a violência ou a agressão, sob nenhum ponto de vista. Mas ver que se comete uma injustiça e fazer de conta que não se vê nada, não é próprio também de pessoas sábias. Sabe que existem meios estabelecidos por Deus para realizar as mudanças necessárias. No mundo da maioria democrática como nós vivemos, um desses meios são as eleições, onde cada cristão, como cidadão, tem o dever de expressar sua opinião. Eu não acho que um cristão não deve ir às urnas. Pelo contrário, é seu dever ir às urnas. Também não acho que um cristão deve votar sem pensar, somente porque o candidato é bonito, ou somente porque o candidato promete coisas lindas. Deus nos deu cabeça para pensar, para raciocinar, para pesar as coisas e finalmente tomar uma decisão sábia. E essa é a maneira, um meio legítimo para cambiar, ou tentar cambiar as injustiças do mundo, embora as injustiças só acabarão quando o coração humano for mudado. Porque enquanto o coração humano não for transformado, nenhum sistema político vai mudar a estrutura injusta das coisas. Que Deus te abençoe.